Bom dia, parceiros. Olha aqui a gente fazendo um bate-papo num horário super diferente daquele que a gente está acostumado a fazer, mas está super justificado. Por quê? Porque hoje nós vamos conversar com uma operadora local da Turquia e que, além de ser uma simpatia, é uma parceria excelente para nós que trabalhamos com foco no público 50 mais. Eu estou aqui com a Simone, que eu vou tentar acertar o sobrenome dela, que é Cara Atli, e ela Isso, é da Cleos Turismo. A Cleos isso. Turismo, ela tem uma história linda, por que que ela chegou na Turquia e aonde é que ela descobriu que cuidar de um público 50, 60, 70, 80, 90 mais tinha tudo a ver com o seu jeito de trabalho, com a sua proposta de trabalho e como ela trabalha na Turquia. Simone, seja muito bem-vinda. Eu apresento a vocês essa nossa nova parceira. Obrigada, Regina. Muito obrigado. Quero agradecer também a Flávia da ProTour, que nos conectou. E eu tenho profunda admiração pelo trabalho de vocês e eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando do meu trabalho aqui. Então, conta um pouquinho para a gente como tudo começou aí na Turquia, como foi essa conexão que você teve com esse destino e aonde é que você descobriu que você podia se diferenciar com um público 50 a mais com relação a esse destino. Então, eu comecei, na verdade, eu sou casada com um turco no Brasil, né? Então, nós vivemos lá por 2 anos, tentamos empreender no ramo da gastronomia, eu já trabalhava com turismo também, e aí, como eu já conhecia a Turquia, isso há 15 anos, né? Eu já conhecia a Turquia, as coisas não foram muito bem como a gente imaginava, principalmente para o estrangeiro no Brasil, então decidimos vir para a Turquia. Então, eu cheguei na Turquia, não existia esse turismo para brasileiro muito evidente, né? O brasileiro ele não viajava, a Capadócia era um lugar exótico, por exemplo, né? Então, eu vim morar justamente na Capadócia, porque eu achei que era onde eu poderia me destacar, porque eu percebi na época que não tinha ninguém que falasse português, tinha poucas pessoas e que eu poderia trazer, começar a fazer um trabalho. Então, eu comecei o meu trabalho com uma operadora local, trabalhando para uma operadora local, tentando abrir esse mercado para brasileiro. E trabalhei durante um tempo, mas o que me fez querer, lógico, além do espírito, né, que eu tenho de empreender, que isso é uma coisa minha, acho que é nata, né? Eu não gostava muito da forma como as coisas eram feitas para os clientes, né? Era tudo muito em série. E eu queria algo mais cuidadoso, algo mais pensado para o tipo de cliente, para suas dificuldades e necessidades. Então, eu abri a minha própria empresa aqui na Turquia. Então, eu sou a primeira empresa, da Turquia a ter foco no público brasileiro, porque a maioria das empresas, todas elas, trabalham, com o público em geral, né? De nacionalidades múltiplas. No meu caso, eu queria focar realmente no meu público, no meu povo, no meu país e fazer com que as pessoas, quando visitassem a Turquia ou quando recebessem o trabalho de uma agência na Turquia, que ela se sentisse realmente em casa, se sentindo, cuidada, que é o que a gente sabe fazer bem, o brasileiro sabe fazer isso bem. A gente acha que não, mas quando a gente está no exterior, assim, trabalhando com pessoas, estrangeiras, a gente percebe que a gente tem uma atenção maior e uma sensibilidade muito maior nos detalhes, né? Que são Eu aqueles que acho fazem. eu acho que você tem toda a razão. A gente tem esse lado materno, vamos dizer assim, né? De pegar Sim, o passageiro, de trazer no colo e de cuidar, independente da idade, independente sim, independente de da quem, idade. né? Exatamente. E eu aqui eu senti isso, né? Porque o turco ele é muito pragmático. Então ele sabe ser hospitaleiro, ele sabe cuidar da tradição, demonstrar sua tradição. Mas ao mesmo tempo ele é muito prático, ele é muito pragmático. No caso,
faltava um pouquinho da nossa malemolência, que eu digo que é malemolência, né, no bom sentido. Faltava aquela Certo. coisa mais próxima, aquele cuidado, né, nos detalhes, como eu disse, que fazem toda a diferença. Então, eu comecei a trabalhar, comecei de grão em grão, né, com a ajuda de muitas pessoas, amigos. Então, um amigo foi indicando para o outro: ah, eu tenho uma amiga na Turquia e tal. Mas, enfim, eu me orgulho muito por ter começado de uma maneira bem correta, de acordo com os turcos, sabe? Eu sempre tive a empresa, eu sempre empreguei pessoas aqui, então eu me integrei bastante nessa cultura. Lembrando que eu também sou 50 a mais. Eu sou 50 a mais, eu sou quase 60, não, 55, vou dizer a minha idade, não tem problema. Então, eu tenho muitas necessidades que eu percebo que são diferentes das necessidades do público mais jovem que eu atendo. Por isso, eu me identifiquei muito também com essa questão do turismo, né? Da melhor idade, enfim, né? O turismo do idoso, as práticas voltadas para melhoria desse turismo. Então, foi isso que aconteceu. Eu comecei a me especializar também em atender pessoas da minha idade, com os meus Claro, interesses. claro. É o grande incentivo, né? É o grande Sim, incentivo. Eu tenho um geriatra que eu acompanho muito, e ele tem uma frase que, para mim, é um mantra, né? Tudo que é para nós tem que vir de nós, de né? nós. Exato. Então, quando eu estou falando com o meu público e eu estou dentro dessa faixa etária, esse público se sente mais acolhido. E quando nós conversamos, Simone, me chamou muita atenção o seu cuidado, porque a Turquia é Uhum. um destino que não é todo mundo que conhece. Tem Sim, a questão do idioma, tem a questão da alimentação, tem a questão dos cuidados na Turquia, porque eu não conheço a Turquia ainda, tá, gente? Eu ainda ok, eu pretendo conheci. conhecer, Sim. mas eu sei que tem eu não sei se é verdade ou se é história mesmo, mas a mulher, por exemplo, na Turquia tem que ter certos cuidados, tem certos protocolos que a gente tem que seguir para que a gente faça uma viagem segura. E, de Uhum. repente, a Turquia virou aí um destino para o brasileiro que todo mundo vai de qualquer jeito. E Sim. você me pontuou muito bem que essa viagem não é para ser feita de qualquer jeito, porque Não, senão você vai se dar mal. sim. É E isso eu acho mesmo? que mais até do que se dar mal, você não vai aproveitar ao máximo a sua viagem e a sua experiência. Eu digo isso porque a Santa Sofia é a mesma Santa Sofia, concorda? A cisterna da Basílica é um lugar, é o mesmo lugar. Agora, a forma como você apresenta, a forma como você introduz isso em quem está ali pela primeira vez e possivelmente não vai voltar. Por exemplo, eu digo isso porque eu tenho clientes, né? 55 mais, 60 mais, 70 mais, que eles dizem: Nossa, eu não vou voltar aqui. É a minha primeira e última vez, porque agora que eu posso viajar, que eu tenho condições, eu quero conhecer muitos países. Então, a minha experiência com Turquia tem que ser incrível. Então, a gente trabalha com esse pensamento de que pode ser a última vez. É difícil falar assim, mas é uma realidade, a gente tem que considerar. Quando a gente fala de idade, quando a gente fala de tempo, né? Eu acho que a gente tem que ser mais profundo na questão da interpretação, nesse sentido de que o tempo é limitado em Sim. qualquer situação. Então, numa viagem de 10 dias, vou te dar como exemplo, por que você vai pegar 3 desses dias na vida de uma pessoa, dentro de um país de uma riqueza que não tenho como explicar, que é a Turquia, e vai tirar 3 dias desses apenas para a logística, apenas para o caminho, né? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar bem ao fazer um roteiro para uma pessoa que pode ser a única vez que ela vem para esse país, porque ela tem o mundo inteiro ainda para conhecer.
Então, Simone, vamos ver o que que você preparou para os 50 a mais? Vamos Gente, lá. nós conversamos bastante antes de estarmos aqui e ela me Uhum. apresentou todos os porquês da gente hoje estar aqui conversando com vocês. Mari, será Uhum. que a gente pode iniciar a apresentação? E aí a Simone vai, nos apresentando conforme os slides. Pode ser, Simone? Isso pode ser. Ô, Regine, você vai me cortando aí, porque eu não sei de tempo, tá? Eu sou meio A sem Mari noção de cuida disso tempo. para gente, ela vai Ah, tá. avisando. A Mari tem que estar me orientando aí, que Não, eu não já tenho muita começa aí que eu já experiência. sinto esse destino 50 a mais, meu coração já bate. Sim. Muito Então orgulho vamos poder lá. estar vendo isso, né? Sim. Pode passar, Mari. Acho que eu vou pular algumas partes aqui. Bom, aí eu coloquei aqui que a importância, né, do nicho no mercado global. Eu acho que todo mundo que faz o turismo para 50 a mais, o turismo do idoso, já tem isso muito incutido, né, na sua forma de fazer o turismo, né? E é um potencial. A gente tem que falar de negócios também. É um nicho muito importante, às vezes desprezado. Então, a gente precisa considerar o impacto que é você atender esse nicho em todos os sentidos, não é? E esse objetivo aqui, o objetivo desse papo, né, que a Regina me convidou e eu achei maravilhoso, é realmente impulsionar parcerias com agências e identificar oportunidades na Turquia. Me coloco à disposição para isso, porque eu estou aqui. Então, assim, como estou aqui, né? Então, eu posso sempre falar sobre o meu lugar, não é verdade? Pode passar, Mari. De novo. Isso. Aí eu coloquei aqui, eu sei que existe um perfil genérico, né, geral do viajante 50 a mais, mas eu coloquei a nossa experiência aqui com esse tipo com esse cliente, né? Então ele valoriza o conforto, a segurança e as experiências culturais profundas, o interesse por roteiros históricos, a culinária local e principalmente contato com tradições autênticas. O turismo multigeracional, que, na minha opinião, eu posso dizer assim, pelo meu micro-universo aqui, né? Não posso falar por todos, para mim é uma tendência. Porque o que eu mais recebo são avós, né? Que querem viajar com seus netos e seus filhos. Eu tenho vários Sim. grupos esse ano de pessoas que têm uma história muito linda, pessoas que trabalharam muito a vida toda e que nunca puderam viajar, né? Então eles vão fazer a sua primeira viagem internacional e estão pagando a viagem para os seus netos e seus filhos. Ou seja, a pessoa está realizando Tendência, o sonho. Simone, é tão importante porque esse idoso ele já não chega com o peso de estar levando um idoso, e Exato. sim de estarmos compartilhando uma viagem com uma Uhum. pessoa mais velha, que vai comer as mesmas coisas que você, que vai fazer os Exato. mesmos passeios. Tirou o peso do idoso, né? O idadismo que está se desfazendo, Do que está etarismo, né? morrendo É verdade. e Uhum. que cada vez mais essa multigeracionalidade acaba acontecendo de uma forma muito satisfatória para todas as gerações. Exato. E tem uma coisa que é muito interessante, né? Que até você me chamou a atenção para isso. Normalmente, esse idoso, né? Entre aspas, ele está tomando a frente da viagem e organizando tudo para os netos e para os filhos. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é aposentado, ele está muito tranquilo. Então ele disse assim: Olha, eu vou organizar toda a viagem, eu preciso que você me ajude a organizar, porque o meu filho trabalha muito, meus netos estudam, assim, a gente não tem tempo de se reunir para falar de viagem. Então eu disse: Eu vou organizar. Então, assim, Ah, o que legal. turismo é uma delícia, porque o avô fazendo as escolhas para os netos, sabendo o que eles gostam de comer e o que eles não gostam, o que que eles vão curtir na viagem, o que não vão. Eu acho isso fantástico, porque te mostra também que a família é um valor, né? A gente às vezes acha que não, mas a viagem é a conexão da família também, né? Uma viagem Sim, proporciona e isso mais do que qualquer coisa, memórias, né, em família. Então, falando aqui também da riqueza cultural histórica, e a Turquia é milenar, 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 tudo aqui é milenar, né? Então, o clima e geografia, ou seja, o clima é propício em qualquer época do ano, seja
no verão, na primavera, você tem o que fazer na Turquia, você tem coisas a explorar específicas daquela data. Inclusive, uma coisa que eu acho super legal é que o turista se integre nas coisas locais, nas datas comemorativas locais, nos eventos locais, por exemplo, o Festival de Tulipas, que acontece aí abril, maio, é uma coisa que as pessoas veem às vezes sem saber. Ah, ver a cidade forrada de tulipa, tudo bem, é lindo, é maravilhoso, mas existe um festival, existe uma cultura, uma tradição. A tulipa era uma joia na antiguidade, era ouro, né? Era como se fosse ouro. Então as pessoas precisam saber disso, se integrar nessa história, né, local. Pode passar, Mari. E vai me controlando, Mari, que eu começo a falar, não paro mais. Mais atrativos da Turquia, né, experiências exclusivas para a terceira idade, né, visita a monumentos, museus e centros históricos, tudo bem, como eu disse, a Santa Sofia é a mesma, a cisterna da Basílica é a mesma, mas a narrativa e o ritmo devem ser para o idoso, para os 50 a mais, para a pessoa da terceira idade. É outra narrativa, é outro ritmo, não é? Diferenciais da oferta turca, mistura única entre o moderno e o tradicional. Aqui na Turquia você tem tudo isso. Você tem o máximo da tradição, se você quiser, e você tem o máximo da modernidade. Então é um lugar onde você encontra tudo. E o idoso, os 55 mais, os 60 mais, ele já viveu uma época que nem esses dias eu estava vendo uns vídeos, né? Que se você quer conquistar uma mulher de 50 anos, aí mostra todas aquelas coisas muito antigas que a gente reconhece da nossa adolescência que não existem mais. Então, assim, aqui na Turquia, você consegue voltar ao passado, estar na modernidade, tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, enfim. E para quem viveu mais de meio século, né? Para quem passou do meio século, isso é fantástico, né? Poder Claro. rever as coisas. E a possibilidade de personalização do roteiro para atender preferências e questões de mobilidade. Isso é uma coisa também que não é considerada na maioria das ofertas turísticas, eu percebo isso. Principalmente grupos. As pessoas não consideram que um idoso possa fazer parte desse grupo e qual a necessidade dele, né? Ou a pessoa sem mobilidade, como eu falei. Pode passar, Mari. Experiências e atrações, turismo cultural histórico, roteiros por centros históricos com guias especializados, isso a gente já oferece. Guias que são empáticos, isso é uma coisa muito importante. Visitas guiadas adaptadas. A gente procura reduzir distância percorrida e prioriza sempre o conforto. Não importa se 9 dias, se a pessoa só tem 5 dias ou ela só tem 2 dias para conhecer, por exemplo, Istambul. A gente sempre tem em primeiro lugar a questão do guia, que é muito importante, tem que ser um guia empático, um guia que entenda a necessidade do cliente, né? Porque a gente tem muitos guias aqui, eu trabalho com guias há 15 anos eu trabalho com guias turcos que falam português, mas não trabalho com todos os guias, por conta Olha, disso. isso é tão importante, Simone, isso é Sim, tão importante. Eu sempre digo também, né, que o guia é o sucesso ou o fracasso do nosso trabalho. Porque a gente faz tudo e chega no primeiro contato, já pega um guia que nada a ver. Eu exato. tive um relato de uma passageira agora que eu quase que é para trás. O guia, conversando no ônibus, perguntou, isso em Roma, tá? Uhum. Perguntou a idade e uma das passageiras falou 73. Ele falou: O que que você está fazendo aqui? Meu Deus. Imagina essa pessoa que ouviu essa resposta. E as Uhum. demais, que eram idosas também, Sim. falaram assim: a gente não teve coragem de perguntar mais nada. A gente ficou quieto a viagem inteira, porque ele só respondia grosseiramente para uma Uhum. pessoa idosa, que tinha que ser mais devagar, que perguntava Exato. várias vezes a mesma coisa, que já tinha esquecido o que tinha perguntado, ou tinha esquecido a resposta, entendeu? Então, Uhum. assim, isso que você está falando é tão fundamental, ainda mais num destino como a Turquia, que tem o problema do idioma, que tem o problema da comunicação, que é diferente, né? Uhum. Esse é o problema das viagens em série. Por exemplo, essas viagens que são feitas para qualquer pessoa,
enfim, esses grupos, né, que a gente vê, que eu vejo sempre. Assim, eu não estou aqui questionando a forma de trabalho das pessoas das grandes operadoras, né, que fazem esse trabalho aqui há muitos anos, antes de mim, né, até muito antes de eu estar aqui, essas operadoras já existiam. Então, mas assim, nem tudo é sobre preço, né? Nem Exato. tudo é Lembra sobre até que preço. você me contou o caso, né? Que esqueceram o idoso? Sim, eu já tive uma pessoa Então, que gente, um dia eu vou pegar essa bola para contar um dia os eu vou contar, casos na Mas eu Turquia. volto aqui para contar os casos que já Pronto, aconteceram aqui, mas esse daí foi o mais terrível, porque ele fala de muitas coisas, não apenas do fato do operacional, de ter esquecimento, né? esquecido um passageiro, mas da falta de importância que tinha esse passageiro para Sim. essa operadora, para essa empresa, né? A ponto de não perceber que tinha esquecido. Enfim, vamos lá. Então, a Estamos na gastronomia gastronomia. Isso. e o enoturismo, né? Degustação de vinhos. A Turquia é um lugar incrível para você beber vinho, para você degustar a culinária autêntica. Isso tudo, essas degustações, esses encontros de degustação, é um tempo de socialização e também de aprendizado, que é uma coisa que as pessoas não consideram. Ah, eu vou ali provar um vinho, eles te dão uma taça, um pedacinho de queijo. Isso não é degustação, né? Então, o turismo de bem-estar e médico, tratamentos estéticos, terapias tradicionais e clínicas de reabilitação. A Turquia é muito avançada nessa questão da medicina, dos profissionais da medicina. Centros de bem-estar, spas renomados que combinam tratamentos modernos com práticas tradicionais turcas, inclusive o Hammam. Então, assim, isso a gente encontra em ramãs centenários, em lugares históricos, que você pode juntar as duas experiências do ambiente e da técnica e da prática. Também os hotéis oferecem. Ou seja, são coisas que você estando na Turquia, você tem que experimentar. Nem que seja para dizer que você não gostou, na verdade, Tá mas você certo. precisa provar. Pode passar, Mari. A gente tem tempo ainda? Tem, né? Temos. Tem. Experiências exclusivas. Passeios de barco no Bósforo com infraestrutura adaptada. Então, assim, o passeio de barco, mas as pessoas dizem, certo, mas eu tenho dificuldade para subir, eu tenho dificuldade para descer, né? Então, assim, isso tudo a gente cuida, isso passa a não ser uma dificuldade, isso passa a ser um estímulo, porque não é que a gente não está pensando no que é difícil, é que a gente já resolveu o que é difícil. Não vai acontecer. Então, é mais ou menos assim. Então, aulas de culinária, oficinas de artesanato, que proporciona sempre interação e cultura de forma segura e confortável. O que a gente quer dizer aqui é que a gente não expõe as pessoas a coisas que possam ser desconfortáveis ou inseguras, ou que as pessoas possam se sentir inseguras. A gente toma muito cuidado, essa coisa do guia que você falou. Então, a gente tem um código de conduta na questão do que se falar, de como se portar, porque a gente sabe que o idoso ele fica mais sensível, né? Ele fica mais sensível por conta que o mundo não é um ambiente é, é um ambiente hostil ainda para o idoso, né? A gente entende Sim. isso. Ainda mais o Então, brasileiro, né? Que quando viaja, exato, ainda carrega todo um preconceito junto. Então, ele acha que ele exatamente. Então, sempre vai incomodar, que ele sempre vai estar dando trabalho, que o que você mais escuta de um passageiro é: eu não queria dar trabalho. Gente, às vezes vai dar trabalho, às vezes um exato, jovem vai dar trabalho. Nós é também viagem, verdade. é todo mundo igual. Tem razão. E eles falam mesmo, desculpa, eu não queria te dar trabalho. É sempre assim. Não Então, vamos existe essa tirar isso da cabeça prevenção. do viajante, gente. Às vezes um É, jovem vai dar trabalho, virou o pé, quebrou o dedo, e aí? Nós estamos aqui para exatamente. isso, né? E aí é a hora da gente falar, não, você tem que me dar trabalho, porque meu trabalho é esse que você está me dando. Se eu É não tenho cuidar de trabalho, você, né? eu preciso Bora ter lá, Mari, trabalho. mais um. Vamos lá. Desafios e acessibilidade. Então, assim, uma coisa que a gente precisa falar muito sério sobre a Turquia é a questão da acessibilidade. Não é, gente, um forte da Turquia. Ainda não é, né?
Então, situação atual: estruturas históricas muitas vezes não contam com adaptações modernas para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida. A disparidade entre áreas turísticas consolidadas e regiões em desenvolvimento, ou seja, tem lugares que você precisa visitar que são tão lindos quanto a parte histórica, mas você não tem condições de levar o cliente lá porque ele não está preparado para receber todo o cliente. Então, eu acho que ainda existe essa disparidade aqui. Iniciativas e melhorias. Projetos de. Eu consegui identificar algumas iniciativas e melhorias, tá, gente? Por isso eu estou trazendo aqui para vocês. Existem projetos de modernização em sítios arqueológicos e museus, previsão de rampas, elevadores, sinalização adaptada, isso tudo está sendo trabalhado. Parcerias público-privadas para upgrade de transportes urbanos e comunicação acessível. Existem projetos, eu li isso tudo em sites turcos, né? Eu pesquisei muito em sites da Turquia. Existem projetos que já prevê o treinamento de pessoas para falar com o idoso turista, né? Um tratamento mais adequado, mais paciente. Muitas vezes você não encontra isso aqui. Treinamento das equipes de atendimento para melhor serviço a turistas idosos ou com necessidades especiais. E aí, um caso prático, né? Exemplo de locais que já implementaram com sucesso melhorias em acessibilidade. Então, por exemplo, a mesquita de Camlıca, que é a maior mesquita da Turquia, é totalmente acessível. Então, tem elevador para você subir, para você descer, é totalmente acessível. É claro que isso não vai ser possível, por exemplo, na Santa Sofia, né? Porque muda muito a estrutura original, talvez. Mas Mas a você gente sabe, Simone, que eu sempre falo que o turismo da longevidade é o turismo do cuidado e da informação. O exato. que não pode acontecer é um passageiro sair daqui achando que ele vai poder tudo, que ele vai caminhar em tudo, que tem asfalto para ele, que as calçadas são adaptadas. Isso é o que não pode acontecer. Então, essa informação que você nos passa é uma informação de ouro, porque eu vou Sim, dizer para o meu passageiro, nem sempre você vai conseguir andar seguramente em alguma calçada. Mas nós vamos pensar em um cuidado, nós vamos te dar a uhum. mão, ou você não vai nessa atração, mas você vai estar Em vivendo outra. cima Uhum, dessa uhum. atração. Então, você vai ficar sentadinho aqui, mas você está vendo tudo isso, você vai ouvir aquilo que as pessoas vão trazer de retorno para você. Não vamos Exatamente. correr o risco, enfim, informar. Aham, Informou, tá tudo certo. exatamente. Então, assim, esse é o caso prático, né? Uma mesquita moderna, uma mesquita contemporânea. Então, ela foi construída, ela foi inaugurada em 2019. Então, por isso, ela tem toda essa assistência aí para o idoso. Sabe o que eu acho também interessante falar, Regina? Eu não sei se existe esse termo, mas o turismo deveria ter uma parte do turismo que fosse um turismo de prevenção, porque você precisa estar prevenido para o que vai te encontrar naquele lugar. Não é simplesmente uma orientação, tipo, olha, você não faça isso, não faça aquilo, não ande com a sua bolsa assim ou assado, enfim, não se trata disso. É uma questão de prevenção mesmo considerando as dificuldades pessoais, né, ou de uma categoria de pessoas. Pode passar, Mari. Tem tempo ainda, gente? Temos, nós estamos aí com 10 minutos. Nossa, Toda essa tá nosso bom. bate-papo, ele está gravado, claro. E em Uhum, cima de tudo isso que ela está passando, gente, nós temos um roteiro pronto para os 50 mais. tá. Esse nosso bate-papo tem duas etapas. Hoje é a apresentação que nós estamos fazendo da Cleus, né? Uhum. E como ela trabalha. O segundo encontro nosso vai ser realmente para a gente falar do roteiro, né, Simone? Aí nós Sim. vamos destrinchar o roteiro, nós vamos passar os valores, e também Uhum. quero já deixar registrado que estamos abrindo a sala VIP 50 mais Turquia, e que as nossas datas serão em setembro e outubro. Então, temos tempo de venda e temos capacitação disponível para nós. Sim. Fica aberto também para todas as agências que queiram montar os seus roteiros mais específicos do que esse que nós estamos lançando para venda conjunta. E é nesse roteiro que nós vamos ter os benefícios de estarmos vendendo dentro do parceiros.
Mas a Simone, gente, a Simone, assim, é coração aberto para todos nós em qualquer Sim. horário. Tanto é que nós estamos aqui, que horas são aí, Simone? Aqui, que horas são agora aqui, filha? 5h30. Até que não é Cinco e tão meia. tarde, não. É, Não, então, não é assim, tão. ela nos atende, assim, todas as vezes que eu precisei falar com ela estava disponível, às vezes já estava quase meia-noite para Eu ela e tento, para né, outro Regina? horário aqui, Eu né? tento estar. Então, assim, a nossa primeira parte desse bate-papo vai ficar realmente para a apresentação da empresa e o Uhum. segundo nosso encontro vai ser para o roteiro. Então, Tá pode bom, terminar aí a sua apresentação com tá calma. joia. Então vamos lá. Logística e viagens confortáveis. Então a logística é um fator, como a Regina disse, o guia acredito que seja o principal, porque não adianta você fazer uma coisa incrível, chega na hora do guia, ele não desempenha. Então, aí todo o seu trabalho vai por água abaixo. Agora, a logística, na minha opinião, tá ali com o guia. Olha, Regina, tá bem pertinho. Por Sim, quê? Transporte dentro da Turquia. O que que a gente trabalha? Alternativas que minimizem longos períodos em trânsito, né? Então a gente usa muito voo doméstico de curta duração. Na Turquia é perfeito isso, funciona demais. Foco nos roteiros regionais que evitam as grandes excursões com muitas horas na estrada. Eu acho uma judiação. Assim, eu acho, enfim, existe esse nicho, existe quem gosta, mas para um idoso é muita judiação, na minha opinião. Acomodação e roteiro personalizado. Hotéis e resorts que oferecem serviços dedicados a necessidades especiais e conforto acima da média. O que nós fazemos também é uma curadoria. Todos os anos, na época da baixa temporada, a gente costuma visitar os hotéis aqui na Turquia, os hotéis novos, hotéis que já estão aí há bastante tempo. Então, assim, a gente visita para saber como estão as instalações, os hotéis novos para ver se tem essa questão da acessibilidade já bastante evidente. Enfim, e a gente faz a nossa seleção. E são esses que a gente oferece, né, sempre como primeira alternativa. Então, aqui, pacotes de viagem com intervalos suficientes para descanso e opções de entretenimento cultural. Uma coisa desprezada na Turquia, muito desprezada, é que a Turquia tem uma agenda de shows internacionais, tem uma agenda de espetáculos de ópera. Eu já atendi muitas pessoas idosas que tinham um sonho de assistir ópera, uma ópera internacional, e que estavam aqui na Turquia e ficaram sabendo e me falaram: você compra para mim os ingressos? E essa pessoa foi assistir, realizou o sonho dele e da esposa, que foi sentar na primeira fila para assistir uma ópera internacional, aqui em olha, Istambul. Então, assim, essa agenda de eventos, né? Eventos também tradicionais e culturais, onde você vai entender mais da cultura, vai vivenciar melhor o destino pacotes de viagem, né, com intervalo suficiente para esse descanso, eu acho isso importante, com essas opções de entretenimento, porque às vezes a gente só quer descansar também. Ah, uma outra coisa importante que eu vou fazer questão de colocar aqui, porque a gente até falou de hotéis, é que os hotéis de caverna na Capadócia, eles são metade de uma experiência. Por exemplo, na Capadócia, pelo menos 50% da experiência é você ficar ali hospedado num hotel ou desfrutar de alguma coisa daquele hotel caverna. Muitas vezes, eu digo com toda segurança que os hotéis de caverna na Capadócia, os hotéis típicos, eles não são acessíveis. A acessibilidade não é considerada nesses hotéis. Então, são raros, eu conto nos dedos os hotéis que têm um elevador aqui. É muito ah, difícil. perfeito. Então, o que que E, acontece? O cliente ele vem para Capadócia, que é um lugar incrível, e ele acaba ficando num hotel de rede, porque não existe um hotel acessível para ele, que proporcione essa experiência que eu disse para vocês que exagerei, mas não é 50, é 30, vamos colocar. Mas assim, gente, é é, só aqui. Aí o que que acontece? O que que a gente pode fazer? Você não pode se hospedar, mas você pode visitar. Você isso pode que eu falo, conhecer. entendeu? E é esse cuidado que me encantou em você, Uhum. e esses itinerários que você monta com esse olhar, que era Sim. tanto que a gente precisava aqui no Parceiros. Gente, nós vamos terminar por aqui, porque eu quero que fique o desejo de vocês voltarem para a Demais. segunda parte, né?
e realmente poder estar aí colocando para vocês, então, nosso roteiro, os valores, as datas e toda essa explicação que a Simone traz para a gente com tanta ênfase. Simone, muito Obrigada. obrigada. Obrigada Eu às agentes que agradeço. estão aqui. Claudinha, Júlia, que bom ver vocês aqui. Nancy. E nós vamos, na brevidade, novamente poder estar conversando com a Simone e trazendo para vocês o roteiro de vez, tá bom? Eu não consigo ler quem é que está colocando o recado aí, mas, Mari, se você puder me passar. É a Júlia. A Júlia está agradecendo a Simone, dizendo que foi ótimo. E eu aproveitei Ah, também para compartilhar o link do vídeo do YouTube da Cleos Tourism aqui sobre a Turquia. Tá bom, muito obrigada. gente, Obrigada, Júlia. um beijo no coração de Um cada um e a gente beijão. se vê no próximo encontro. Tá joia. Obrigada, viu? Tchau, gente. Mari, você terminou?